Olá, seres iluminados! Eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre arquétipos. O que são arquétipos e como funciona? Arquétipos seria a ideia primordial, seria como matéria-prima do todo. Se você já viu vários vídeos do meu canal, ou se você está estudando sobre lei da atração, física quântica, você já deve ter entendido que a nossa conversa com a espiritualidade, com esse mundo quântico, é através das imagens, né? O universo, ele não interpreta, muitas vezes, as nossas palavras. A palavra, quando fala que tem poder, ela tem poder para mim e não para o todo. A minha conversa com o todo sempre vai ser formada pela imagem. Por isso que eu tomo cuidado com as palavras que eu digo, porque cada frase, cada mensagem que eu falo, emana uma imagem. E através dessa imagem e do sentimento que eu emano dessa imagem, eu faço a minha conversa com a totalidade. Então, tipo assim, quando eu falo algo, por exemplo, o dinheiro, por isso que a gente fala para você investigar suas crenças. O que o dinheiro traz para você? Sempre que você fala de algo como dinheiro, relacionamento, vem uma imagem na sua cabeça. Mesmo que você não perceba, se forma uma imagem em sua mente, na sua tela mental, certo? E essa imagem é a que conversa com o todo, é a que conversa com a espiritualidade, tá? Com a totalidade, com esse mundo quântico. Só que quando você faz essa imagem, esse cinema, esse filme na sua tela mental, você emana um sentimento a respeito disso. Então, por exemplo, se você pensa a respeito do dinheiro, vamos supor que você começa a fazer afirmações do tipo, eu tenho 100 mil reais na minha conta. O que você sente quando você faz essa afirmação? Porque vem a imagem dos 100 mil reais, você pode imaginar vamos supor, tipo, o tio Patinhas nadando num monte de dinheiro, né? É uma possibilidade de você imaginar. Você pode imaginar olhando o seu aplicativo e vendo esse saldo. Só que o sentimento que você tem, qual que é? Porque precisa-se dessa tela mental e desse emanar. Você vai emanar eu tenho ou eu não tenho. Então é através desse alinhamento, tanto da sua tela mental com o seu sentimento, que vai fazer com que você atraia ou que você vai repelir aquilo que você deseja, tá bom? Então, deixando esse exemplo aqui para que você consiga entender mais ou menos como que a gente se comunica com o todo. O todo, ele teve a ideia primordial para que tudo viesse à matéria. Ele primeiro precisava formar arquétipos, né? Ele precisava formar uma matéria-prima, e a matéria-prima do todo é o arquétipo. Tudo começou com o arquétipo. Então, a minha conversa com o todo sempre vem através dos arquétipos. Todos nós, mesmo inconsciente, nascemos com algum tipo de arquétipo. Por exemplo, ser mãe é um arquétipo, né? Nós temos aí a Imperatriz no tarô. Outra hora, eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre arquétipo. Eu tenho mais informações, eu tenho alguns conteúdos que eu estudei. Eu vou pegar e depois montar um videozinho. Talvez seja um vídeo comemorativo. Eu vou deixar pra mais pra frente. Daí eu vou montar assim como se fosse uma palestra mesmo. Porque daí eu coloco os exemplos, coloco os desenhos, tudo certinho pra que você tenha um conhecimento mais profundo do que eu estou falando aqui. Aqui eu quero que você só tenha um entendimento de que o arquétipo é uma emanação do todo, que através do arquétipo que ele criou a totalidade, tá? Então, tem o arquétipo da mãe, do pai, tem o arquétipo filho, tem o arquétipo do herói, tem o, né, que daí entra guerreiro, ou entra as guerreiras, tem o arquétipo do salvador, que eu acho que também entra no arquétipo do guerreiro ali, né, do herói, tem o arquétipo do vilão. Então tudo se faz através dos arquétipos. Eu, por exemplo, eu estou com 2 arquétipos fixos, que é a da Afrodite. A Afrodite é uma energia que eu nasci já com esse arquétipo, tá? Então eu já tenho traços de Afrodite desde criança, e diferente do que as pessoas pensavam sobre Afrodite, por exemplo, eu negava esse arquétipo por conta do conceito que se tem de Afrodite. Tem conceito de promiscuidade e tal, e não é isso que acontece. Quando eu entendo, começo a estudar sobre os arquétipos e entendo a verdadeira energia por trás de cada coisa, aí eu entendo que não tem nada de errado em ser Afrodite. A Afrodite, que é considerada a deusa do amor, na verdade ela atrai para si muitos favores, no sentido das pessoas serem mais atenciosas, quererem cuidar dela, sabe? Mais amorosidade, mas também atrai muita inveja. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai acionar os arquétipos, né? O outro arquétipo fixo é o arquétipo do imperador, que eu fixei também em mim, já vai fazer 1 ano, e eu tenho tido grandes resultados. E essas duas energias juntos têm conversado bem legal na minha vida, tem trazido um equilíbrio legal, porque daí fica a Afrodite como yin e o imperador como yang. Então essas duas energias têm trazido um equilíbrio legal na minha vida. Tem sido bem bacana. Então como funciona? Arquétipos, para você entender, é uma emanação do todo, e você pode ativar os arquétipos na sua vida. Por exemplo, eu percebi que eu tinha muita procrastinação, eu não conseguia organizar minhas tarefas, minha rotina, como que tinha que ser, como que eu tinha que fazer as coisas. E observando, estudando sobre o arquétipo do imperador, eu percebi que várias pessoas que ativaram o arquétipo do imperador em sua vida conseguiram ter mais organização, tanto com a sua vida pessoal, como a sua vida profissional. E eu tava precisando dessa organização, eu tava precisando dessa energia na minha vida. E aí eu resolvi ativar o imperador. Quando eu ativo o imperador na minha vida, eu começo a agir como um imperador. O imperador, ele é implacável com muitas coisas. Só que eu consegui ativar ele
mais no seu lado luz e observar o seu lado sombra e transmutar o seu lado sombra. Porque a gente não quer aqui ser um ditador, não é isso que a gente quer. A gente quer usar a energia, o lado luz do imperador, que é aquele lado onde sim eu tenho organização, onde eu sei observar as coisas com mais astúcia e leveza, e eu consigo não ser enganada pelas pessoas, então eu consigo saber quando as pessoas estão querendo se aproveitar de algo que eu tenho na cabeça dela para oferecer para ela. Então eu consigo saber quando alguém só quer se aproveitar do meu momento, da minha energia, do que eu posso oferecer, e que ela não vá ter aquela troca honesta, justa comigo, aonde também eu consigo observar quais situações eu possa ter mais dor de cabeça, e aí eu consigo transmutar essa situação e falar, não, aqui não vai ser um bom negócio, aqui não vai ser uma boa sociedade, e eu consigo desfazer coisas antes mesmo de que ela aconteça. Então eu amei essa energia trouxe para mim essa sabedoria, né, do imperador, de poder compreender e observar as coisas para fazer melhores negócios, tá? Então, como que eu ativo? Tem diversas formas. Você pode meditar naquela imagem, estudar sobre a imagem, e aí você vai pôr aquela imagem sempre num local que você consiga ter a visão, você consiga perceber aquela imagem, tá? É assim que você vai mandar o recado para o seu inconsciente. Então, você vai montar e você pode pôr na tela do seu celular, na tela do seu computador, você pode fazer um quadro, colocar num local onde você sempre esteja, onde você sempre tenha acesso a essa imagem, e você vai meditar sobre ela. Eu, além de fazer essas técnicas, para mim, assim, por exemplo, a Afrodite, no mesmo dia que eu resolvi aceitar essa energia de volta na minha vida, porque eu já nasci com ela, e resolvi aceitar que ela faz parte de mim, no mesmo dia eu já tive eu já senti a Afrodite, a energia da Afrodite em mim. Do imperador, eu levei, acho que foi 24 horas, 48 horas para começar a me sentir imperador. Não demorou tanto. Essas energias não demoram para eu assimilar, né? Porque assim, também pelos estudos, pela minha conversa com a minha espiritualidade, eu consigo assimilar fácil quando eu quero um arquétipo. Quando eu decido, por exemplo, o arquétipo do lobo. Eu lembro que eu tenho ele acionado também, tá? Do lobo, da raposa. Se você tá começando, eu indico que você comece com um arquétipo. Quando você vai passando o tempo, vai entendendo melhor, você vai conseguindo associar um arquétipo com o outro, você consegue ativar e desativar, tá? Mas isso aí, você tem que ter mais prática. Então, eu não recomendo você usar vários arquétipos que nem eu uso. Eu uso um arquétipo, às vezes, para estudar, para trabalhar, uso outro para fazer outras coisas. Então, assim, eu tenho vários arquétipos que eu vou transitando, tá? Então, quando eu fui acionar o arquétipo do lobo, porque eu queria essa questão tanto da colaboração, quanto essa questão de ser, né, um lobo alfa e tal, quando eu acionei, eu comecei a atrair situações de falsidades, situações que eu comecei a perceber que as pessoas queriam me enganar, passar a perna em mim, que as pessoas queriam se aproveitar de algo que eu tinha a oferecer, mas não queria ter essa troca honesta comigo. E eu fui, porque eu estudei sobre o arquétipo do lobo, e é bem, assim, incrível. O lobo, ele traz a ideia de lealdade, fidelidade, ele traz a ideia também dessa questão da matilha, da unidade da matilha, sabe? Da liderança, como que é dividido. Então, os jovens lobos que são mais fortes, implacáveis e poderosos vão na frente da matilha, aí o restante vai no meio, os idosos geralmente ficam mais atrás porque eles não aguentam, né, estar acompanhando a matilha eles não têm aquela mesma energia que os mais jovens, e aí, só que daí o líder, o alfa, ele fica por último na matilha, se precisar proteger os anciões e os pequenos lobinhos, ele tá lá atrás. Então, eu estudando sobre o lobo, eu criei uma grande admiração pelos lobos. Só que eu tinha na minha mente a ideia do lobo em pele de ovelha, que é uma coisa que eu aprendi na igreja, né? Que lá na igreja a gente estudava sobre os lobos que se fingiam de ovelha para estar no meio das ovelhas e devorá-las, né? E isso tava incutido em mim, esse dogma. E aí eu comecei a observar que, por conta de ter essa ideia do lobo em pele de ovelha, eu tava atraindo situações de falsidades, de pessoas que vinham copiar a minha ideia, que vinham me dar rasteira, sabe? Então isso tava acontecendo. E aí eu tive que desconstruir essa ideia religiosa para que eu conseguisse, então, acionar aquele lobo que eu tava criando admiração. Tanto da energia xamânica, como aquele lobo que realmente representa o arquétipo, né? O arquétipo de uma matilha unida, de uma grande liderança, de um poder extremamente, assim, ancestral e forte, sabe? Fora que esse poder do lobo traz respeito, né? As pessoas fora começam a respeitar. Quem que vai encarar um lobo? Ninguém é besta, né? De encarar um lobo. Então, pra trazer essa energia positiva, eu tive que trabalhar em cima da negativa, que era essa ideia do lobo em pele de ovelha que eu trazia da igreja. E já o imperador, ele tem essa energia também de ser implacável, de ninguém dar testa com o imperador. Fora que o que eu achei legal de acionar o imperador foi
a ideia de quando eu vou trabalhar, eu começo a perceber, sabe? Vamos supor, eu quero fazer a sociedade com alguém, né? E aí eu começo a observar se tá tendo a troca justa, se aquela pessoa, tipo assim, é lógico, ela vai ter benefícios da minha parte, da minha dedicação, do meu trabalho, mas eu vou ter isso de volta ou eu só vou ter dor de cabeça com essa pessoa? Então eu comecei a observar que, tipo assim, aonde havia muita dedicação minha e pouca dedicação da outra pessoa, então logo eu consigo cortar essas energias que vêm só pra ser prejuízo, vamos dizer assim. Então foi isso que eu gostei muito do Imperador. Fora que eu consigo cortar essa energia em mim mesmo, vamos supor. Se eu estou procrastinando em algo, por que eu estou procrastinando nisso, né? Por que eu tô querendo fazer depois? Isso foi uma coisa que eu achei super legal, porque eu tinha muito essa ideia de, depois eu faço, agora não. Então, mesmo que às vezes a indisposição quer me pegar, ou vem aquela preguicinha do momento, ou, isso aí ainda tem tempo de fazer, não, peraí, eu vou fazer agora. Mesmo que eu tenha um prazo, um tempo pra fazer, eu vou fazer agora. Por quê? Porque daí esse tempo que eu tenho, eu posso estar fazendo outra coisa, ou até descansando, se for o caso. Mas agora, eu vou fazer isso agora, concluir isso agora, porque daí, tipo aquela ideia, não preciso, pra que deixar pra amanhã? Pra que deixar pra depois o que eu posso fazer agora? Então eu vou fazer agora. Então isso foi uma coisa que eu gostei muito na energia do Imperador. Se você tá tendo problemas de procrastinação, essas coisas, eu até recomendo você acionar o Imperador na sua vida, tá? Só que não acione ele sozinho, procure um arquétipo tipo beija-flor, alguma coisa mais amorosa pra dar uma aliviada no lado sombra do Imperador, porque o Imperador no seu lado sombra, ele é implacável demais. Por exemplo, uma das coisas que eu percebi do lado sombra do Imperador é que eu tava perdendo a paciência com as crianças. Mas aí, como eu coloquei outros arquétipos pra amenizar o lado sombra do Imperador, eu conseguia amenizar essa questão. Porque lembra, o Imperador, ele constrói um império. Então, ele não tem paciência com muitos erros, ele não tem paciência com... Não é que ele não compreende a limitação das pessoas, mas ele já não tem paciência. Por exemplo, quem tem criança sabe o que eu tô falando, que a criança, ela tem a tendência a querer jogar algo pra fazer depois, ela tem a tendência a querer procrastinar, ela tem a tendência de não querer fazer aquilo que ela considera desinteressante pra ela. Ela quer só fazer coisas que ela acha interessante, como jogar, como brincar, como ficar assistindo, né? Às vezes correr, mas coisas que ela precisa fazer no dia a dia, como tarefas, cuidar das suas atividades escolares, cuidar do seu quarto, das suas coisinhas ali. Geralmente essas coisas as crianças têm a tendência a querer procrastinar, a não querer fazer, porque é chato. E aí eu percebi que eu não tinha muita paciência com isso, né? Aí eu falei, opa, peraí, eu tenho que observar isso aqui é um lado sombra do Imperador, de não tolerar esse tipo de atitude, de preguiça, de procrastinação, essas coisas. O Imperador não tem muita paciência. E eu percebi, o que eu achei bom pra mim, porque daí eu não procrastino mais, por conta dessa intolerância com a procrastinação, com a preguiça, sabe? Com essa intolerância com erros. E eu não tô falando... Porque assim, não é aquele sentir o erro no sentido de eu não entendo por que a pessoa errou. Não é isso. Porque às vezes o que eu achei legal com o Imperador, ele consegue avaliar a capacidade das pessoas, tá? Isso foi uma coisa que eu achei incrível. Eu falei bem que fala, o Imperador não é imperador à toa, né? Ele consegue avaliar a capacidade da pessoa e ele vai pedir pras pessoas, ele vai submeter as pessoas a fazer o que ele sabe que a pessoa tem capacidade de fazer. Ele nunca vai chegar numa pessoa e pedir, faz isso, e olha pra pessoa, a pessoa nem sabe o que tá fazendo. Não, não é isso. Ele vai pedir dentro da capacidade das pessoas, tá? E isso que eu percebi na energia, e eu adorei demais isso. Então, o Imperador, ele tem essa sensibilidade de perceber a capacidade de cada pessoa, só que ele não tem tolerância com, depois eu faço, tipo assim, na questão terapias, isso também foi um pouquinho, me atrapalhou um pouquinho, porque aí eu perdi a tolerância porque eu percebi que as pessoas ficavam muito querendo soluções, querendo que eu curasse elas, mas elas não queriam fazer parte delas. Então, nessa parte eu percebi que o Imperador não tem tolerância nenhuma. Dá pra você fazer, faça, acabou. Não fez? Também não tem segunda chance como Imperador. Por isso que ele criou um império, né? E aí eu achei isso super legal, porque daí eu consigo ter isso comigo, com as minhas coisas, né? Não tem segunda chance. Ou faz certo, ou não faz, entende? E se você não faz, eu vou achar quem faça. Basicamente é isso. Aí, por conta disso, eu precisei sim acionar alguns arquétipos mais suave pra dar uma leveza nesse lado sombra do Imperador. Esse lado implacável do Imperador. Só que eu gosto dessa energia porque isso fez com que eu não ficasse procrastinando as coisas que eu preciso fazer, tá? Eu simplesmente vou e faço. E tem hora que vou fazendo assim o esgotamento. Não, tem que fazer, não vou deixar pra amanhã. E a coisa sai, sabe? A coisa funciona, a coisa acontece. Então, arquétipos é legal por causa disso. Ele traz essa energia, todos nós somos guiados pelos arquétipos, tá? Então, ele traz essa energia. Você pode escolher um arquétipo animal, você pode escolher um arquétipo pessoal. As pessoas têm a tendência a achar que arquétipos é só ter um modelo de arquétipo. Mas tudo se encaixa em arquétipo, tudo pode transformar em arquétipo. Por exemplo, você pode pegar uma pessoa que você admira muito, que seja um grande empreendedor, empresário, e
transformar a figura daquela pessoa, a figura daquela pessoa que você tem admiração em arquétipo. Não a pessoa em si, mas a figura que ela representa. Então, vamos supor, se é uma pessoa de grande sucesso, um grande empresário, você pode transformar ele ou ela numa figura de sucesso de grande empresário. E isso se torna um arquétipo. E tem pessoas que não entendem isso. Ah, não, arquétipo é só X, Y, Z. Não, gente. Tudo pode se transformar em arquétipo, porque precisa-se de uma figura primordial, ou seja, precisa de algo primeiro, um desenho primeiro, um modelo. Igual uma casa. Você vai construir uma casa, você precisa da planta. Sem a planta, a casa não sai. Não, exatamente. Sem a planta, a casa não sai. Então, do mesmo jeito, os arquétipos funcionam como planta de um projeto. Então, para que eu tenha uma energia XYZ, eu preciso de uma figura, eu preciso da planta disso. E a planta disso é chamado de arquétipo. Como você vai acionar? Eu já falei como funciona e como você vai acionar. Você vai pegar uma figura, você pode pegar a figura, por exemplo, de um tigre, de um felino. O felino, ele é assim. O felino, ele aumenta a sua autoestima, ele traz uma percepção mais aguçada das coisas. Os felinos são inteligentes, mas eles geralmente são muito individuais. Então, se você já é uma pessoa muito individual, não é recomendado o felino pra você. Se você tá procurando um relacionamento, o felino não vai ser legal pra você, porque o felino, ele vai trazer eu quero meu espaço, eu quero ser individual e eu não quero gente no meu espaço. Então, ele pode te deixar muito solitário. Mas se você já é uma pessoa mais aberta, que tem dificuldade de pôr limites, o felino é bom. Então, tem o tigre, a pantera negra é maravilhosa. Então, são seres que podem trazer pra você esse pôr espaço, esse pôr respeito, sabe? Até aqui você pode chegar daqui pra cá, eu não permito mais. Então, às vezes, você precisa impor limites, o tigre, a pantera negra, a onça, sabe? Esses felinos, né? Leão. Então, são animais que vão te ajudar a impor o seu espaço, porque os felinos são territoriais, até mais do que lobo e outros, tá? Porque o lobo, apesar dele ser territorial também, ele tem a matilha dele. Já os felinos, eles são mais individuais. Você pode ver que felinos, eles não vivem em quantidade grande. Eles têm a família deles e eles não... E assim, geralmente é uma família pequena, porque até os filhotes, quando vão crescendo, eles vão mandando embora, né? Tipo, cada um pro seu canto. Eles não ficam, né? Aglomerado. No máximo é um casal. E alguns nem o casal. Tipo, vamos supor, a felina, né? Ela teve os filhotes, ela criou os filhotes pegou tamanho, ela já manda cada um caçar seu rumo e ela vai viver sozinha. Então, geralmente, os felinos são muito individuais. Ele é bom pra quem tem dificuldade de impor espaço, de limites. Ah, não, qualquer pessoa entra no meu espaço, qualquer pessoa invade, qualquer pessoa me desrespeita. Então, o felino seria bom pra você conseguir impor esse respeito, tá? Deixa eu ver. Eu acionei os arquétipos, além de fazer isso que eu falei, a meditação diária, né? Pelo menos no começo você vai precisar, até que você sinta que isso aglomerou em você essa energia, que você sinta que você assimilou essa energia. É praticamente, gente, ativar um arquétipo é como se fosse uma ressonância, tá? Porque o que é a ressonância? É uma onda que entra de informação. O arquétipo é a mesma coisa. Você vai acionar aquela informação. Aí, que nem o professor diz, o professor Hélio Couto fala, como que eu vou pôr isso pro mundo? Estudando sobre, tá? Então, vamos supor, você quer acionar o felino. Vai lá, estuda o que significa o arquétipo da águia. O que significa o arquétipo dos felinos, né? Do tigre, da pantera. O que significa o arquétipo do panda? Gente, o panda é maravilhoso. Eu amei, tá? Do urso, pra você ver. O urso, a gente tem a tendência a olhar o urso como uma fera, implacável, assassina, essas coisas, né? Quando você vai ver, o arquétipo do urso, ele traz a ideia de maternidade, maternal, proteção, força, sim. Só que é um arquétipo amoroso. É um arquétipo amoroso. Se você quer ter força, determinação, se você quer ter proteção, o arquétipo do urso é um arquétipo muito bom, entende? E também é um arquétipo amoroso, compreensivo, totalmente contrário da imagem que muitas vezes a gente tem. Por isso que é importante você estudar sobre o arquétipo. Só que é também importante você saber a visão que você tem. Por exemplo, eu tive que desconstruir muitas imagens da Afrodite que foi passado pra mim desde a infância, né? De promiscuidade, se a pessoa é promíscua, ela vai ser com ou sem o arquétipo da Afrodite. Não tem nada a ver com a energia da Afrodite. A energia da Afrodite é uma energia de amorosidade, tá? É uma energia que atrai pessoas querendo contribuir com você, querendo te ajudar. Desde que eu acionei o arquétipo da Afrodite, de volta, né? Que assim, eu nasci com essa energia. E eu lembro que desde pequena, atraía olhares, e não só no sentido sexual, tá, gente? Que as pessoas falam de Afrodite e só pensam no sentido sexual, não. Eu tô falando de favores, de generosidade, de educação, das pessoas serem educadas, gentil comigo, sabe? Presentes. Então eu sempre atraía essas coisas pra mim, desde sempre. E eu tinha essa energia, só que eu tentava fugir dessa energia, porque por causa das ideias
erradas sobre a energia, que não tem nada a ver, tá? É uma ideia muito tosca que foram passadas. E aí o que acontece? Quando eu acionei de volta, como eu disse, como já era uma energia que tinha em mim, que eu só reacendi ela quando eu a reativei em mim, porque ela já estava lá no meu inconsciente, eu já nasci com ela. E aí quando eu ativei ela conscientemente, que foi instantâneo, assim, o sentir esse assimilar a informação, eu comecei a atrair muita gentileza, mais do que eu já atraía. Daí eu começo a perceber as pessoas gentil, educadas comigo, as pessoas querendo me ajudar. Então, vamos supor, às vezes eu vou fazer uma compra, alguma coisa, e chega alguém em mim que nem me conhece e fala assim, quer que eu te ajudo a pegar essa caixa de leite? Quer que eu te ajudo a pegar não sei o quê? Aí vê que às vezes, tipo assim, eu tô olhando alguma coisa no alto, né, porque não tem umas prateleiras mais altas, e eu tenho altura mediana. Eu não sou baixinha, mas eu não sou alta. Então, eu tenho uma altura mediana. E aí as pessoas olham e, tipo assim, quer que eu te ajude a alcançar o que tá lá no alto, né? As pessoas mais altas. Então, eu atraio muita gentileza, né? E isso, tanto de homens quanto de mulheres, tá? Não é só de homens, não. Eu percebi mesmo que mulheres, senhorinhas, todas as pessoas, no geral, são bem gentis, são bem educadas, são prestativas, entende? Atenciosas. Isso é super legal. Só que atrai inveja de outras pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que ficam com ciúmes porque eu recebo tanta atenção. Então, como eu sou telepata, gente, não adianta. A pessoa pensou em mim, eu já sei o que ela tá pensando, tá? E aí a pessoa olha pra mim e emana aquele pensamento. Nossa, por que tá todo mundo sendo atenciosa com ela? Ela nem é tudo isso. E aí eu dou até risada, eu procuro ficar longe dessas pessoas, né? Mas elas emanam esses pensamentos e vêm pra minha mente imediatamente porque elas estão pensando sobre mim, intencionando. Como eu disse, eu já aprendi a bloquear vários pensamentos negativos, mas quando a pessoa pensa de mim, aí não tem o que fazer. Ela tá pensando de mim, ela tá emanando uma carta pra mim, né? Intelectualmente. Ali, telepaticamente, ela tá emanando uma carta pra mim. Então, se ela me xingar, se ela pensar mal de mim, se ela desejar minha morte, tudo, eu recebo na hora, assim. E é instantâneo, né? Como telepata, eu recebo na hora. Pensou em mim, eu já sei. Ih, fulano tá pensando em mim, não tá pensando boa coisa. Julgamentos, tudo vem, tem jeito. E outras pessoas que são telepatas sabem do que eu tô falando, né? E quanto mais a gente desenvolve, mais a coisa fica rápido. Então, a Afrodite atrai também esses ciúmes, essas invejas, né? De, por que tá todo mundo sendo atenciosa com ela? Parece que ninguém é atencioso comigo desse jeito. E o que ela tem de tão interessante que eu não tenho, que tá todo mundo olhando pra ela, todo mundo querendo ajudar ela. Então, eu percebo isso com a Afrodite. Mas, eu tenho que lidar com essa energia, né? Eu já nasci com essa energia, tem uma razão. E eu tenho que lidar com isso. Sempre foi assim. Então, só que quando você tá consciente, você já sabe o porquê. Daí é mais fácil de trabalhar essas energias, tá? Então funciona dessa maneira, você vai ativar. Você vai pegar o arquétipo, você vai estudar sobre aquele arquétipo, de preferência estude antes de ativar, né? Pra você saber lidar tanto com a luz e com a sombra. As pessoas falam assim, arquétipo não tem sombra. Mentira. Arquétipo tem sombra e luz. Só que é integrado as duas energias. Porque o arquétipo, ele não pode vibrar só na luz ou só na sombra. Ele vai ter as duas energias acopladas a uma. É uma integração, é igual ao todo. O todo é neutro, por quê? Porque ele tem luz e sombra nele, tá? Ele não é luz ou sombra, ele é tudo, ele é a totalidade. Só que aí, a gente que vai escolher qual lado vibrar, tá? Então, tanto eu posso acionar a luz como a sombra. Mas como que eu não aciono a sombra? Não tem jeito, você acionou o arquétipo, a sombra vai vir junto. Só que a sombra vem pra te trazer crescimento. Você vai olhar pra ela e vai transmutar essa energia em amor, em luz. E aí, isso vai fazer com que você tenha mais crescimento na experiência, tá? Então, não tem jeito, é integração, gente, não tem como. Lógico que os arquétipos têm sombra, porque eles são seres completos. O arquétipo é uma energia completa. Ela não é só luz ou só sombra. Então, por isso que você tem que estudar sobre o arquétipo, tanto o lado luz quanto o lado sombra, para você aproveitar mais do lado luz e saber lidar com o lado sombra. Saber que o lado sombra vem para que você trabalhe em você essa sombra. Então, você vai trabalhar a sua sombra conhecendo a sombra do arquétipo que você ativou, tá? Aí você pode ativar, tem também sons, né? Bioquináses. Tem várias meditações aí que você vai encontrar no YouTube para você ativar o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo da águia. Se você é funcionário, não recomendo que você ative o arquétipo da águia, porque a águia é o topo da cadeia alimentar, tá? Então, se você ativar a águia, você vai ser demitido, você vai ter problemas com os chefes. Agora, se você é empreendedor, se você trabalha autônomo, a águia é perfeito pra você. A águia só anda com águia, tá, gente? Então, pra você vai ser perfeito, beleza? Porque daí nada vai te atingir no campo profissional. Se você trabalha em lugares que você tem muitas pessoas que trabalham com você e você tem pessoas superiores no quesito
quesito trabalho, vamos supor, você é gerente, mas tem um dono. Você é chefe e tem o dono superior a você. Se você trabalha em local assim, ou, vamos supor, você nem é gerente nada, mas você gostaria de cativar uma gerência, recomendo o cavalo. Porque o cavalo, ele tem também essa força, esse poder, e ele pode sim chegar a ser um grande líder, ele vai ter mais agilidade, ele vai ter mais disposição de trabalho, mais ideia, e ele consegue interagir com os outros cavalos, né? Então, o cavalo é um animal bom para trabalho, tá? A águia é só se você for autônomo empreendedor, porque mesmo que você feche contratos com outra empresa, quem comanda a sua empresa sempre vai ser você. Você vai prestar serviço para outras empresas, mas você vai continuar sendo líder da sua empresa. Então, a águia para você é sensacional para crescimento. Tá certo? Gente, eu acho que eu passei tudo aqui, como funciona, tá? Eu ativei, além de ativar com música, meditação, estudando sobre as energias positivas e negativas do arquétipo, né? Lá do luz e sombra, estudando sobre os arquétipos, tanto o que significa, como funciona e como ativa, eu também pedi alguns arquétipos, eu reforcei nas minhas ressonâncias, tá? Eu quero o arquétipo XYZ, porque eu já ativei, eu já tô usando porque daí, aí a coisa aglomera mesmo em cada célula, tá? Mas tem como você fazer sem precisar da ressonância harmônica, porque lembra que tudo é ressonância de certa forma. Eu tenho que entrar na frequência dessa energia. Então eu vou estudar sobre ela e aonde eu vou aglomerar ela na minha energia, certo? Como que eu desativo? Para desativar é ainda mais fácil. Você para de ter contato com aquela imagem, você tira, por exemplo, ela da tela do seu computador, da tela do seu celular, para de ouvir meditações a respeito, tá? Com o tempo você vai perceber que aquela energia vai saindo de você, tá bom? Então é perder o contato com aquele arquétipo, é isso que vai fazer com que ele desative de você, tá? E você também pode pedir, gente, a sua espiritualidade respeita tudo o que você decide viver, vivenciar, experienciar na sua vida. Não quero mais esse arquétipo. Então você vai tirar ele, como eu disse, das suas telas que aparecem pra você, o quadro que às vezes você colocou na parede, você vai tirar, vai esconder, e aí você vai começar a fazer meditação de que você não está mais com aquilo, tá? Pedir pra sua espiritualidade, não quero mais ativar esse arquétipo na minha vida, né? Então eu desativo ele agora, tá bom? Não precisa, tem gente que acha que precisa fazer cerimônia, tanto pra ativar quanto pra desativar. Não precisa, gente. Muitas vezes a gente faz essas cerimônias porque a gente precisa de algum gesto pra ter certeza de que aquilo funcionou, tá? Então é mais pra que eu acredite que deu certo que eu faço cerimônia, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Mas geralmente não precisa, tá? O fato de eu ter contato com aquilo já vai ficar mandando mensagem pro meu inconsciente, já vai ativar mesmo que eu não ative com palavras, tá bom? O contato visual diário ajuda muito. Beleza? Sobre o arquétipo era isso, gente. Porque se eu for falar tudo sobre o arquétipo, eu precisaria fazer uma palestra com mais detalhes pra vocês entenderem melhor. Então eu quis passar um resumão aqui, que ainda ficou gigante, né? Passar um resumão pra que você consiga ativar o arquétipo na sua vida, beleza? Porque você pode usar o arquétipo pra transformação. Vamos supor, você que tá aí precisando se curar de outros relacionamentos, querendo se preparar pra um novo relacionamento, mas tá passando um momento que você precisa estar só. Você precisa se impor na vida e você precisa dessa solitude. A Pantera é super legal, vai te ajudar a atravessar esse momento. Então, o arquétipo da Pantera, o arquétipo do Tigre são arquétipos que vão te ajudar nesse momento de solitude. Ter mais amor próprio, olhar mais pra si e rejeitando as carências, tá? Então, o arquétipo da Pantera e do Tigre vai te ajudar muito nesse momento, tá bom? Eu acho que eu deixei bastante dicas aqui, bastante informações. Pra falar mais de arquétipos, como eu disse, eu tenho que fazer uma palestra. Mas por hoje é isso, tá bom, gente? Deixe seu like pra que o YouTube entenda que foi relevante esse vídeo e entregue pro máximo de pessoas possível. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. Acho que vocês já perceberam, né, que eu tenho muita experiência pra compartilhar com vocês, muito conhecimento pra compartilhar, tá? O áudio, gente, tá meio esquisito porque eu tô testando o microfone, tá? Pra ver como que fica gravar com o microfone, que não tô gravando no celular, eu estou gravando direto no computador. Então eu tô fazendo ainda uns testes. Então eu percebi que às vezes fica um pouquinho elevado o som, mas faz parte, tá? Eu tô testando, tô aprendendo ainda a mexer aqui com isso, beleza? Aguarde os próximos vídeos. Isso é tudo por hoje. Beijos de luz e até as próximas. Tchau!